bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, muita gente conhece, talvez até de cor. O Salmo 91. Ele é quase um sinônimo de proteção divina, né? Exato. E nossos materiais para essa conversa são bem variados. A gente tem desde sermões mais atuais, estudos teológicos bem densos e até, comentários clássicos de figuras como Matthew Henry e o Charles Spurgeon. O príncipe dos pregadores. Ele mesmo. A ideia hoje é cavar um pouco mais fundo e além daquela promessa tão famosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que isso significa de verdade? É uma missão então, porque é um texto que é, ao mesmo tempo, muito amado e talvez um pouco mal compreendido. Vamos começar então por essa primeira imagem que é poderosíssima. Habitar no esconderijo. A palavra habitar já me soa como algo bem diferente de, visitar. Completamente diferente. Não é um check-in com Deus quando as coisas apertam. É mais como ter um endereço fixo, né? É exatamente essa a ideia. As fontes que a gente analisou são unânimes nisso. A palavra hebraica original, yashab, não descreve uma visita ou um refúgio temporário. Ela significa morar, residir, permanecer. Fazer morada mesmo. Exato. A imagem é a de alguém que fez da presença de Deus a sua casa. Não é um abrigo de emergência para onde se corre na tempestade, mas o lugar onde se vive, chova ou faça sol. E essa ideia de esconderijo e sombra complementa isso de uma forma muito íntima. Porque para estar na sombra de alguém, você tem que estar colado na pessoa. Não existe sombra à distância. Essas metáforas anulam qualquer noção de um Deus que observa de longe, sabe? O salmista está falando de uma proximidade radical. O esconderijo é um lugar secreto, seguro. De acesso restrito. Isso. A proteção descrita aqui não é uma pólice de seguro que você aciona quando precisa. É o resultado natural de um relacionamento contínuo e profundo. E o fruto dessa moradia constante é o descanso. Isso me parece crucial. Então, a promessa não é de uma vida sem problemas, sem tempestades. De jeito nenhum. Mas de uma paz que sobrevive a elas. Perfeitamente colocado. É uma tranquilidade que não vem da ausência de caos do lado de fora, mas da confiança absoluta em quem está do lado de dentro com você. Um dos esboços de sermão que a gente viu resumiu isso de forma brilhante. A verdadeira segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus. É a calma no olho do furacão. Faz todo sentido. E para descrever essa presença protetora, o salmista usa umas imagens incríveis. A do versículo 4 é um clássico. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Ah, essa é linda. Eu sempre imaginei uma águia gigante, imponente, sabe? Um símbolo de poder. É a imagem que a Bíblia usa em outros lugares, não é? Sim, essa é uma associação muito comum e totalmente válida. Deuteronômio 32, por exemplo, compara Deus a uma águia que cuida dos filhotes. É uma imagem de poder, de majestade. Certo. Contudo, várias das nossas fontes, incluindo referências a teólogos antigos como Agostinho, apontam para uma imagem que, à primeira vista, parece menos grandiosa, mas é profundamente mais íntima. E qual seria? A de uma galinha protegendo seus pintinhos. Peraí, uma galinha? Eu tô com a imagem de uma águia voando sobre as montanhas e você me fala de uma galinha no quintal. Parece doméstico, quase frágil. Mas pensa só, por que essa imagem seria mais poderosa? Pela constância e pela vulnerabilidade. Como assim? A águia ensina os filhotes a voar e depois eles seguem seu caminho. A galinha, ela tá o tempo todo com os pintinhos. Ela não só protege, mas aquece, reúne e ela se coloca em risco por eles. Nossa, verdade. O próprio Jesus usa essa metáfora em Lucas 13, quando ele lamenta sobre Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Não é poder distante, é ternura presente, é cuidado constante no meio do perigo do dia a dia. Uau, isso muda completamente a sensação do versículo. Menos sobre majestade
e mais sobre um amor protetor e próximo. E falando em proteção, o texto continua com escudo e broquel. Qual a diferença? Parece uma repetição. E aqui tem outro detalhe fascinante que uma das fontes explica. Não é repetição, é uma intensificação. As traduções variam um pouco, mas a ideia é de 2 tipos de escudo. Ok. Um deles, que algumas versões chamam de pavês, era um escudo enorme, retangular, que o soldado fincava no chão. Ele cobria o corpo inteiro. Ah, sei. Protegia contra uma chuva de flechas, essas coisas. Exato. Era defesa de linha de frente, para ataques em grande escala. O outro, o escudo mesmo, era menor, redondo, preso ao braço. Era para o combate corpo a corpo, ágil, para se defender de um ataque direto, inesperado. Então a imagem é de uma proteção completa, contra o perigo que vem de longe e o que te ataca de surpresa cara a cara. Precisamente. E o ponto central é o que é essa armadura. O Salmo diz que é a verdade ou a fidelidade de Deus. A segurança está no caráter dele, então. Exato. Na confiança de que ele cumpre o que prometeu. A sua verdade é a armadura. Ok, então se a fidelidade de Deus é essa armadura completa, contra que tipo de ataques ela nos protege? Porque o salmista lista umas coisas bem específicas, né? E assustadoras. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno. São metáforas para todo tipo de perigo. O laço fala de armadilhas, ciladas. O terror noturno e a seta diurna cobrem as ameaças que você não vê e as que você vê. As que vêm na escuridão e as que vêm em plena luz do dia. Isso. Mas é na expressão peste perniciosa que a gente encontra a chave para uma camada de interpretação que, olha, para muita gente é surpreendente. Acho que agora que a gente começa a ir além da superfície de verdade. Exatamente. Um dos artigos teológicos mais densos que analisamos argumenta de forma bem convincente que o Salmo 91 não pode ser lido de forma isolada. Ele precisa ser entendido à luz de algo muito maior, a aliança mosaica. Peraí, você está me dizendo que o Salmo 91, talvez o texto mais universal sobre proteção, na verdade foi escrito para uma situação muito específica dentro de um contrato entre Deus e a nação de Israel? Em seu contexto original, sim. Pensa nos livros da lei, como Deuteronômio, a aliança é clara. Obediência traz bênçãos, desobediência traz maldições. E quais são as maldições listadas sempre? Fome, guerra. E, de forma muito proeminente, a peste. A palavra hebraica para peste no Salmo 91 é deber. É a mesmíssima palavra usada para descrever essas pragas que eram um juízo divino sobre a infidelidade da nação. Nossa, isso vira o Salmo de cabeça para baixo. E acho que muita gente sempre lia a frase 1000 caíram ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como uma proteção num acidente, numa catástrofe, até numa pandemia. É a leitura mais comum. Mas o que você está dizendo é que o cenário original era um juízo divino acontecendo sobre o povo e a promessa era para o fiel que, no meio desse caos, seria poupado. A interpretação contextual aponta exatamente para isso. Não é um infortúnio aleatório. É uma calamidade nacional consequência da quebra da aliança. Nesse cenário, o indivíduo que habita no esconderijo, que se manteve fiel, mesmo quando a nação se desviou, ele recebe a promessa de preservação. O mal e a praga que não chegarão à sua tenda não são qualquer doença ou problema, mas esses juízos específicos da aliança. Mas essa interpretação não é um pouco limitadora? Não tira a força universal do texto para quem lê hoje, milhares de anos depois, sem fazer parte daquela aliança? Essa é a pergunta crucial. E a resposta é não, desde que a gente entenda o princípio por trás do contexto. Certo. O contexto específico é a aliança mosaica, ok? Mas o princípio atemporal é que a segurança reside na fidelidade a Deus no meio de um mundo que sofre as consequências de se afastar dele. O princípio transcende o cenário histórico. Entendi. O contexto aprofunda o significado, não o limita. E se essa proteção está ligada à fidelidade, o Salmo especifica as cláusulas desse acordo. O que a pessoa precisa fazer para habitar nesse esconderijo. Sim, e de uma forma muito bonita. A resposta está nos versículos finais, quando a voz do poema muda e o próprio Deus começa a falar. Ele diz no versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Apegou com amor.
Isso soa muito mais intenso que simplesmente amar. É muito mais intenso. A palavra hebraica que é shashak. Ela não descreve só um sentimento, mas uma ação de se agarrar, de se deleitar em algo, de desejar ardentemente. É um amor que nasce do prazer na pessoa de Deus. E a outra condição? O que conhece o meu nome. E isso também vai além do intelectual. No pensamento hebraico, conhecer o nome significa ter um relacionamento íntimo, experiencial. Conhecer o caráter da pessoa. E essas condições, de novo, fazem um eco direto com a aliança mosaica, né? Com o grande mandamento. Diretamente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O Salmo está descrevendo, em linguagem poética, o tipo de pessoa que leva a sério o coração da aliança. Não é sobre seguir regras mecanicamente. Não. É sobre o relacionamento de amor, deleite e confiança profunda. E a resposta de Deus a esse relacionamento é avassaladora. Os versículos finais são uma sequência de promessas. É uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras. Deus responde essa entrega com 8 promessas diretas. Ele vai resgatar, proteger, responder, estar junto na angústia, livrar, honrar, dar vida longa. E por fim, mostrar a sua salvação. É uma resposta completa. Completíssima. E essa palavra final, salvação, tem um peso especial, né? Por quê? Em hebraico é Yeshua, que compartilha a mesma raiz do nome Jesus, Yeshua. Muitos comentaristas antigos e modernos veem aqui uma ponte, uma sugestão da salvação final e definitiva que viria não só de situações difíceis, mas do próprio pecado e da morte. Uau! Então, recapitulando, a gente começou com um poema que parece um amuleto de proteção. Quase um talismã. Isso, mas cavando fundo, a gente descobre que ele está enraizado na história de uma aliança que fala de fidelidade no meio do juízo e que a verdadeira proteção é a própria presença de Deus, que é resultado de um relacionamento de amor. Exato. Não é um passe livre para uma vida sem problemas. E essa distinção é vital, porque a má interpretação pode ser perigosa. As fontes nos lembram do exemplo mais famoso de uso indevido desse salmo. A tentação de Jesus no deserto. Precisamente. O diabo cita os versículos 11 e 12 sobre os anjos que o guardariam para tentar Jesus a se jogar do ponto mais alto do templo. Ele pegou uma promessa de proteção e a distorceu. Transformou em um desafio. Um convite à presunção. Ele tentou usar a promessa de confiança para incentivar um ato de teste. E a resposta de Jesus é a chave para tudo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso coloca um limite bem claro, né? Não devemos nos colocar em perigo à toa, agindo de forma imprudente e esperando que Deus nos salve com base numa leitura literal e isolada. É a diferença fundamental entre confiança e presunção. Confiança é se apegar a Deus no meio da tempestade inevitável. Presunção é pular do barco no meio da tempestade só para ver se Deus vai te salvar. O Salmo é um chamado à primeira, não à segunda. Mas na certeza da presença de Deus. Para refletir, o Salmo termina com uma promessa de vitória, no versículo 13, de que o fiel vai calcar aos pés o leão e a serpente. Uma das fontes observa que o termo hebraico para serpente aqui também pode ser traduzido como dragão. Essa imagem de esmagar a serpente, de derrotar o dragão, é uma linha que atravessa toda a Bíblia, do Jardim do Éden até o Apocalipse, sempre representando as forças do mal. Pensando nisso, o que significa hoje, para uma pessoa de fé, pisar nos leões e dragões simbólicos da própria vida?